Um barco atravessa um rio de margens paralelas e de largura 4 km. Devido à correnteza, as componentes da velocidade do barco são, velocidade no eixo x, meio km por hora, e velocidade no eixo y, 2 km por hora. E aqui na figura ele coloca, o que é o eixo y, o que é o eixo x, Bom, aqui ele fala o y, Então, obviamente, tem uma setinha aqui que é o eixo x, tá? Vamos lá. Considerando que, em t igual a 0, o barco parte da origem do sistema cartesiano, indicado na figura, Então, nós temos aqui a origem. As coordenadas de posições em quilômetros e um instante em horas da chegada do barco à outra margem são... então o que ele está querendo aqui, Ele está querendo aonde ele vai chegar e o tempo. Como assim, professor? Bom, repare o seguinte, existe a velocidade do barco, ela está ele já deu, já fez a correção devido à correnteza, e ele está dando a velocidade do barco em relação à margem, tá? Então ele já fala o seguinte, as componentes da velocidade do barco são, isso já devido à correnteza. Então o que a gente consegue perceber aqui? O barco, ele provavelmente é esse VY, tá? Mas como a correnteza é um VX, ele vai se movimentar numa diagonal. Então, o que deve acontecer ele tem uma componente de velocidade no eixo Y, a correnteza joga ele para frente, então ele vai fazer assim, e ele vai chegar nesse ponto, sendo que aqui é o 0. Então, aqui tem o Y é 4, com certeza, porque ele falou que são 4 km de largura, então se começa no Y0, aqui, pensando no nosso eixo Y, aqui bate exatamente no 4. Agora, a gente tem que saber qual é essa distância x. E aí a gente vai conseguir matar tudo. Bom, como é que a gente faz isso? Primeiramente, a gente tem que saber o tempo que ele leva para chegar do outro lado. E com isso, a gente pode pegar somente a componente y. Igual a gente faz lançamento oblíquo, que eu posso pegar a componente x e trabalhar MRU, componente y trabalhar MRUV. A gente separa as componentes. Aqui no caso é movimento uniforme, não importa o que você faça. Então, quando a gente trabalha o eixo y, esse y chapéu é um vetor de direção unitário, só indica que eu estou trabalhando no eixo y, é só isso, tá bom? E aí, o que eu consigo descobrir no eixo y? A velocidade do barco no eixo y é o deslocamento do barco nesse eixo pelo tempo, velocidade, ΔS, ΔT, tal qual MRU. Vamos seguir. A velocidade do barco no eixo y é de 2 km por hora, e ele vai percorrer 4 km nesse eixo. Então, a gente já sabe que ele vai levar 2 horas para chegar até o outro lado do rio, tá bom? Está numa velocidade extremamente baixa, aí, 2 km por hora, então ele leva 2 horas para chegar do outro lado. Bom, nesse tempo que ele chegou do outro lado, como é que eu consigo descobrir o deslocamento no eixo x? Eu vou trabalhar essa direção, o x. A velocidade nessa direção é o deslocamento pelo tempo, também é um movimento uniforme. Nas duas direções é um movimento uniforme, não tem aceleração. Então qual é a velocidade no eixo x? É meio. A velocidade no eixo x é meio. Qual foi o deslocamento no eixo x em 2 horas, que é o tempo que ele levou para chegar do outro lado? O deslocamento foi de 1 km. Pronto. Então a gente já sabe que o x é 1 km. Como é que a gente coloca isso em coordenada, professor? É sempre x e y, nessa ordem. Então, o x é 1 e o y é 4 km. Essa é a coordenada, essa é a posição que ele chegou, 1 e 4. Vamos lá ver as opções? Nós temos 2 opções, 1 e 4. E ele pergunta o tempo que ele leva para chegar, que é de 2 horas. Então, a gente tem 1 e 4 e 2 horas. Letra B de bola é o gabarito. Espero que vocês tenham gostado. Abraços e bons estudos.